Oi gente, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de alguns perfumes da Natura que eu gostaria que voltasse agora em 2026. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e não esquece de deixar o joinha para ajudar aqui o amigo a crescer aqui na plataforma. E vamos começar com o vídeo. Eu até anotei aqui que tem alguns perfumes da Natura que eu cheguei a conhecer através, né, das amostrinhas, dos decantes. Porém, na época que eles vieram, eu não pude comprar porque eu ainda não trabalhava, né? Em 2019, por exemplo, a Natura trouxe muitos perfumes, porém eu ainda estava na faculdade, eu só ganhava uma bolsa de R$ 400 e não tinha condição de eu comprar muitos perfumes. Mas eu comprava, tá? E eu tão tal que eu comprava um perfume só, um, né? E eu tomava banho do perfume, usava mesmo, aí acabava, eu ia e comprava outro, antes de eu virar colecionador de perfume, né? Que agora eu trabalho, graças a Deus, aí eu compro meus perfumes. Eu gostaria que voltasse o Sol e o Lua da Natura. Eu vou deixar a foto aqui dos que eu cheguei a conhecer, né? Que foi relançado em 2019, que eu lembro que ele veio na revista. Tanto o Sol quanto o Lua. Os dois perfumes, eu lembro que o Sol, ele parecia muito com Viva La Juice. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, ou se algum de vocês aí, que são colecionadores, tem, por favor, comenta aqui se vocês também têm essa percepção. Eu só senti mesmo na revista, sabe? Naquela partezinha que dá pra a gente ter uma noção mais ou menos de como é a fragrância. E eu senti uma certa semelhança do Sol com Viva La Juice e do Lua com o Fantasy da Britney Spears. Eu acho que se a Natura for trazer essas fragrâncias de volta, ela vai trazer essas duas versões de 2019, que eu lembro que tinha na revista, né? Mas eu queria que voltasse as versões antigas, que era do Sol Azulzinho e do Lua Laranja. Eu vou deixar a foto aqui, né? Que é o que as pessoas mais pedem lá no Instagram da Natura, que eu acompanho lá no Instagram, e o povo pede muito, né? Tanto o Sol quanto o Lua, só que na versão antiga. Eu gostaria de saber se vocês já chegaram a usar essas duas versões, gente, porque eu não cheguei a usar nem as versões antigas. As que eu conheci foram justamente essas de 2019, quando a Natura relançou esses dois perfumes. E ela pode trazer os quatro, né? Que eu vou querer experimentar os quatro, né? Tanto as versões vintage quanto as versões novas. Porém, eu creio que ela vai trazer as versões novas, se ela for trazer, né? Eu já ouvi alguns boatos que ela realmente vai trazer em algum momento deste ano. Vamos esperar que sim, né? O outro o outro é o Humor de Salto Alto. O Humor de Salto Alto eu tive, né, o decantezinho. Eu gostei bastante do Humor de Salto Alto. Eu lembro que ele era um cheiro assim bem diferente. Ele era doce. Eu lembro que ele era um floral adocicado. Ele lembrava assim um pouco o cheiro de champanhe. Muita gente fala que ele lembra o Tuan VIP Rosé. Eu conheço o Tuan VIP Rosé, mas eu não consigo... Assim, né? Já tem bastante tempo que eu senti o cheiro do Humor de Salto Alto. Porém, eu não consigo, assim, trazer, assim, na minha memória, uma semelhança entre eles dois. Eles poderiam lembrar, né, um ao outro, porque a gente sabe que as perfumarias nacionais, né, as casas de perfumaria, eles trazem, sim, uma certa inspiração nos perfumes importados mundialmente famosos. E o Humor de Salto Alto, eu lembro que eu gostei muito da fragrância. Eu usei o decantezinho, né, de 1 ml no mesmo dia que eu ganhava, porque tinha um amigo meu, quando eu fazia faculdade lá na UFMA, que a esposa dele vendia Natura. Aí ele sempre levava revista, eu ia e comprava, né, alguma coisa na mão deles. E eles sempre me davam, né, várias amostras. Inclusive, né, eu lembro que ela me deu uma sacolinha com várias amostrinhas de muitos perfumes que inclusive foram até descontinuados. Mas enfim, eu gostaria que o Humor de Salto Alto voltasse, porque é um perfume que eu não cheguei a comprar. Mas eu cheguei a usar o decantezinho e ele era muito bom. A mesma coisa aconteceu com o Ilia Viver, que eu vou deixar a foto aqui também. Eu tinha também a amostrinha que eles me deram nessa época. E era um cheiro muito gostoso, um cheiro muito cítrico, sabe? Ele não teve pelo menos a amostrinha, não teve uma fixação boa na minha pele. Porém a fragrância era uma fragrância muito agradável, né? Um cheiro muito bom. Um cheiro cítrico, frutado, floral. Ele me lembra um pouco, na verdade, credo, gente, minha memória é péssima. O Essencial Ato, ele lembra sim um pouco o Ilia Viver, só que é diferente, né? O Essencial Ato ele é um eau de parfum, é o parfum, né? Tem outras notas, mas ele lembra um pouco o Ilia Viver. Mas, né, o Ilia Viver era o Ilia Viver e eu gostaria que a Natura trouxesse ele de volta. E ainda nessa pegada, né, a Natura também poderia trazer o Ilia Dual, que eu também senti na revista, né, na época, naquela partezinha que a gente consegue sentir a fragrância, e eu lembro que era um perfume assim bem diferente. Naquela época talvez eu não compraria. Eu lembro que ele veio até por R$ 100 na revista, lembro da promoção.
ele veio por R$ 99,90. É um perfume que naquela época, né, em 2019, eu tinha o quê, gente? Nem me lembro quantos anos eu tinha na época. Mas era um perfume que eu era mais novo, né? Um perfume que provavelmente naquela época eu não compraria pra eu usar, né? Até porque eu ia pegar ônibus e tal. Eu gostava de perfumes um pouco mais cítricos e também um pouco mais adocicados, né? Perfumes comuns, mais comerciais. Mas hoje provavelmente eu usaria sim. E é um perfume que eu gostaria que a Natura trouxesse de volta. Ainda na linha Humor, eu queria que a Natura trouxesse o Humor Bombom. Eu não conheço esse perfume, mas eu sei que muita gente gosta aqui no YouTube, lá no TikTok também. E a Natura com toda certeza poderia voltar com esse perfume, né? Eu gostaria, até porque ele tem cheiro de chocolate. E na Natura a gente não tem tantos perfumes assim com cheiro de chocolate. Só o Crisca Romance, só que o Crisca Romance eu acho o cheiro dele um pouco enjoativo. Eu tive, eu desapeguei, mas enfim. E eu queria que a Natura também trouxesse o Crisca Mania, que eu lembro que as pessoas também comentavam aqui no YouTube que ele tinha cheiro de chocolate. Eu cheguei a ver na revista também, eu lembro que tinha assim, o último ciclo de vendas e ele veio até por R$ 79,90. Ah, minha memória não é tão ruim assim. Mas eu não comprei, né, porque eu já tinha comprado o Luna tradicional, que era um perfume que eu queria muito. Mas é um perfume que eu gostaria que a Natura trouxesse de volta. Ela traz outros mais antigos, mas esse, né, eu espero que ela traga de volta, assim como o Crisca Frésia, que eu vejo que muita gente gosta também, e com toda certeza eu compraria. Não conheço, mas eu compraria com certeza. E o Humor 3, gente, o Humor 3 eu lembro, gente, o cheiro dele tá aqui, ó, no meu nariz. Eu lembro até hoje, ele era um perfume bem frutado. A minha mãe ganhou ele em 2004, em um aniversário que a gente fez aqui em casa, né? Ela fez, na verdade, o aniversário dela, um almoço. Aí tinha uma moça, né, que ela vendia Natura, aí ela trouxe um kitzinho pra ela. Vinha o Humor 3 e vinha uma caixa de sabonetes. Vinham 4 sabonetes, se eu não estou enganado, era da linha Ecos. Eu vou ver se eu deixo foto aí pra vocês, mas eu acho que é difícil, né, eu não me lembro exatamente do kit, mas eu vou deixar a foto do Humor 3. E ele era um cheiro assim bem frutado, e minha mãe gostava de usar à noite pra dormir. Na época, né, eu era criança, nessa época eu dividia quarto com minha irmã lá no outro quarto. E eu lembro que ela passava no quarto dela, que fica bem aqui do lado, e eu sentia lá no quarto da minha irmã, e era um cheiro muito bom. Apesar de que às vezes eu achava ele um pouco enjoativo, mas ele era um cheiro bem gostoso. Eu usava também pra ir pra escola, né? Que eu tava, ok, em 2004, gente, eu tava na primeira série do ensino fundamental, mas eu lembro até hoje desse cheiro. O vidro dele laranjinha, né? Mas ele era muito cheiroso, a fixação era maravilhosa, e eu gostaria que a Natura trouxesse ele de volta, né? E eu vejo que muita gente também pede esse perfume de volta. E eu acho que são somente esses, né? Tem algum outro perfume que vocês conhecem e gostariam que a Natura trouxesse de volta? Comentem aqui. Eu vejo que muita gente pede o Alinger, vou deixar a foto aqui. E o Pamina também, né? Esses perfumes mais antigos. O Dui, a linha Viva América, Amor América, Paramela, Segredo dos Andes. Eu vou deixar a foto aqui. Seria bom se a Natura trouxesse, né, em edição limitada, que a gente sabe que a Natura tem dinheiro para trazer isso. Para trazer esses perfumes de volta. Mas enfim, comentem aqui quais perfumes que você gostaria que a Natura trouxesse de volta e coloca a hashtag Natura. Vamos ver se a Natura vai, né, ver aí o vídeo e escutar a gente, né, e trazer alguns desses perfumes de volta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o joinha e de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.